homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra, em toda parte, a alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste. Herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Meus caros amigos, com essa poesia do Espírito Amoral nelas, trazida à terra pelas mãos iluminadas de Francisco Cândido Xavier, queremos prestar uma singela homenagem neste ano em que comemoramos o centenário de nascimento desse apóstolo da mediunidade, da humildade e da caridade. Na noite de hoje nós vamos ter mais uma aula de estudo avançado da doutrina espírita, aqui na Casa do Caminho, a convite do nosso querido Braz, onde nós vamos estudar o tomo segundo, o segundo volume, o módulo 1, o roteiro 3. Como vocês sabem, o estudo avançado, aprofundado da doutrina espírita, nessa primeira fase, é religião à luz do Espiritismo. No tomo segundo, nós vamos estudar os ensinos e as parábolas de Jesus. Nesse módulo primeiro, a metodologia para o estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Então nós vamos ter, os senhores vão ter duas aulas, a do roteiro 3, que é a de hoje, e a do roteiro 4, que são critérios de estudo e interpretação do Evangelho. Então, como é que a doutrina espírita pode ajudar-nos a entender melhor as escrituras do Evangelho, da Bíblia, do Antigo Testamento também, ou Primeira Revelação, como preferiu chamar Allan Kardec com muita propriedade, porque o Espiritismo não veio mostrar que o Antigo Testamento está superado, não. O professor Severino Celestino da Silva, da Paraíba, vem nos dizer que Kardec sempre respeitou muito a Torá, tanto que chamou o Antigo Testamento de primeira revelação. A segunda revelação seria a mensagem de Jesus, e a terceira, para muitos de nós, é a doutrina dos Espíritos, organizada por Allan Kardec. Então, nosso objetivo da aula de hoje vai ser identificar pontos principais da mensagem espírita que facilitam o estudo e a interpretação do Evangelho. E as ideias principais, vamos ter aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, na página 27 da introdução, Allan Kardec vai nos dizer: muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo até alguns irracionais, por falta da chave que faculte se lhe apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Então veja que o Espiritismo vai nos fazer compreender muito melhor as Escrituras Sagradas, porque vem trazer a informação mais detalhada. É curioso que os Espíritos vão dizer que todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nós podemos achar nele são de origem humana. E Allan Kardec não pergunta: mas se todas as verdades estão no cristianismo, para que serve o Espiritismo? Então os Espíritos respondem que era para tirar o véu do que estava encoberto, para falar às claras. Então explicar melhor, agora que a humanidade está numa condição mais elevada, pelo menos intelectual, moralmente a gente está muito atrapalhadinho ainda, mas já temos condição de compreender melhor a mensagem de Cristo
E os Espíritos vêm confirmando justamente a promessa de que Jesus nos falou no Evangelho de João, no capítulo 14. Ele nos disse que se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Paracleto, o advogado, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, não pode perceber, mas que estará convosco. Ele vos lembrará de tudo o que eu disse e vos ensinará muito mais, mostrando que as Escrituras não estão encerradas somente no Evangelho, viriam mais conhecimentos, porque Jesus no início falou: há muitas coisas que eu gostaria de vos dizer, mas vós não compreenderíeis. Então precisaria vir mais informações. E para muitos de nós, o Espiritismo se adequa perfeitamente ao conceito do Consolador prometido por Jesus. Então ele vem aclarar, esclarecer o que antes era ensinado por parábolas, por analogias, critérios às vezes que não ficaram muito claros. E quando, por exemplo, compreendemos a lei da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados, da imortalidade da alma, da crença no Deus único, nos princípios básicos espíritas, nós vamos ter muito mais facilidade de compreender essas questões. Então, no ano de hoje, como nós estamos estudando como compreender melhor as Escrituras, eu quero que vocês me ajudem. Tragam dúvidas que vocês tenham sobre alguma passagem, alguma frase de Jesus ou atribuída a Ele que não soa muito bem, ou que lhe provoca alguma dúvida, para que a gente tente explicar, à luz da doutrina espírita, aquela passagem, para que ela se torne mais clara, certo? Então, no texto que é muito bem preparado pela Federação Espírita Brasileira, como vocês não têm, todos não têm material, mas são somente 2 páginas, e são pontos básicos, onde a gente vai fazer ilações, depois a gente vai acrescentar mais. Vamos para a leitura. Os subsídios, né? Esclarece-nos o Evangelho sobre o Espiritismo em sua introdução. Muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhe apreenda o verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo. Então a chave espírita analisa os textos bíblicos em espírito e verdade, ou seja, não considera os sentidos literais. Vejam que Paulo nos ensinou isso. Ele nos disse: meus amados, não atentais para a letra que mata, mas sim para o espírito que vivifica. E vejam que o problema não são as Escrituras, mas nós que muitas vezes somos fundamentalistas. Então o problema não é o Corão, não é a Torá que vai provocar a guerra entre árabes e judeus, não. São os fundamentalistas. Vejam que de posse da Bíblia e mesmo do Evangelho de Jesus, nós promovemos 12 guerras cruzadas. Promovemos quase 500 anos de inquisição, de tortura, de perseguições, e nós já tínhamos as Escrituras, mas nós não as compreendemos muito bem. Então o problema não é a letra, que se for aprendido somente no sentido literal, pode provocar a morte, né? A morte no sentido amplo. No Antigo Testamento, morto não significa somente desencarnado, não. Significa aquele que não está desperto para a vida, não está desperto para os ensinamentos espirituais. Em muitas passagens vamos compreender isso. Allan Kardec nos apresentou a doutrina espírita perfeitamente ajustada aos novos tempos. Erguida sobre os fundamentos da mensagem do Cristo, dela não se pôde distanciar. A propósito, esta citação de João nos faz refletir a respeito. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. A citação de João, capítulo 14, versículo 26. Esclarece-nos também o codificador que se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é que faltavam aos homens conhecimentos que eles só podiam adquirir com o tempo, e sem os quais não o compreenderiam. Há muitas coisas que teriam parecido absurdas no estado dos conhecimentos de então. Completar o seu ensino deve
ele entendesse no sentido de explicar e desenvolver, não de ajuntar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe, de semente, faltando-lhe só a chave para se aprender o sentido das palavras. Isso está no livro A Gênese. Então, quais são os pontos principais da doutrina espírita úteis ao estudo do Evangelho? Então, aqui a nossa apostila relaciona 15 pontos básicos, a apostila está ainda sendo desenvolvida, vocês vão ter a próxima aula, que é muito mais extensa, mas, primeiro ponto, Deus, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, eterno, imutável e imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Primeira coisa importante, não é? Um Deus diferente. Um Deus que não é aquele mesmo Yahvé. Apesar de alguns compreenderem assim, nós respeitamos sinceramente. Mas um Deus muito maior, o Criador do Universo, que se comunica e ajuda as criaturas através das próprias criaturas, dos próprios espíritos. Não pessoalmente, que vai na alcova, cochichar ao ouvido, falar a nós propriamente, não, ali são mensageiros de Deus. E Yahvé, para nós, estudamos um pouquinho mais essa questão, é apenas o espírito protetor do povo de Israel naquela época. Um espírito guia, um espírito guerreiro, porque era um povo belicoso que estava querendo conquistas materiais. Eles não queriam um Cristo, por exemplo, naquela época, que falasse de paz, de amor, de fraternidade, de perdão, de amar aos inimigos. Não, eles queriam conquistar terras, tesouros, queriam a supremacia diante dos outros povos. Então era um Deus adequado para aquele povo, mas um Deus com D minúsculo. Era um espírito protetor, o Deus dos exércitos de Israel, que mandava até matar, passar ao fio da espada, homens, mulheres, crianças e até os animais. Já o Espiritismo vem dizer que não, que o Criador do Universo é muito mais que isso. É soberanamente justo e bom, e não é somente o Deus dos judeus, é Deus de toda a humanidade, não somente terrestre, mas de todo o universo. E muitos estudiosos, filósofos, poetas já tentaram nominar o Criador, mas diz Joana de Ângeles no livro Filho de Deus, que foi Jesus quem nos deu o melhor conceito, quando, através de uma palavra pequenininha, nos deu a noção mais exata de Deus, quando chamou de Pai, Pai nosso que está nos céus. E em toda parte, não só no céu. Então, Deus Pai, Deus que não castiga, que não pune. Vejam que muitas vezes as pessoas interpretaram, por exemplo, quando na destruição de Sodoma e Gomorra, Deus castigou aquele povo. Não. Ali foi quem estava escrevendo, porque a Bíblia não foi escrita por Deus, não é? Foi escrita por várias pessoas em diferentes épocas, vários autores, alguns contraditórios, alguns que tiveram a tradução modificada, interpolada, adequada aos interesses da época. Nós não pegamos todas as escrituras. A igreja medieval escolheu quais seriam os chamados evangelhos aceitos, canônicos, mas nós sabemos que nós temos outros evangelhos, outras informações. Os manuscritos de Nag Hammadi, na planície de Kurum, tem ali muitas informações que vieram confirmar os demais e trazer outras. Então nós temos que compreender que as escrituras que chegam até nós eram passadas de boca em boca, tradição oral. Aquele povo que não sabia ler, não sabia escrever, raríssimos sabiam, eles somente foram consolidados em um único documento, escritos e consolidados na corte de Josias. Então veja quanta coisa foi dita somente de boca em ouvido, de boca em boca não é muito adequado, de boca em ouvido. E, claro, juntaram poesias, que são salmos, são hinos, juntaram a história do povo hebreu, juntaram leis civis, juntaram profecias, os profetas eram médiuns, juntaram uma série de documentos, são 73 livros na Bíblia Católica e 66 na Bíblia Protestante, porque eles não aceitam 7 livros, principalmente o livro de Macabeus, que tem uma oração pelos mortos, e por isso os evangélicos normalmente não recomendam a oração
pelos que desencarnaram, porque como eles não têm esse livro, e nesse livro fala, por isso que não é aceito, eles então deixai os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Né? Então, mas vejam que tem muitas diferenças. Então, um Deus Pai amoroso, bom, que não castiga, que tem. Mas quem viu a época a destruição, como se a gente vê agora o tsunami que houve na Indonésia, vai dizer, Deus castigou aquela terra, né? Quem não é espírita vai falar isso. Ou aquele povo. Mas não, era o ajuste das placas tectônicas no planeta jovem. E Deus não castiga porque Deus ama. Nós somos espíritos imortais, indestrutíveis. Nosso corpo é apenas uma roupa. Ele vai nos dar quantas forem necessárias. Então é a visão de quem escreveu. Olha, ele castigou o povo, não. Nem a fé, não é? O Deus ali a gente pode dizer que ele castigou, porque também era o espírito de alguma hierarquia. Então, espíritos, seres inteligentes da criação. Primeiro detalhe, vocês vão ver na literatura espírita que existe espírito com letra E maiúscula e espírito com letra E minúscula. Vocês sabem a diferença já? Não, eu não sei. É curioso, a gente às vezes não percebe. Mas espírito com letra E minúscula é aquele que ainda não se individualizou. Vocês lembram que nós somos criados princípios inteligentes, não é? As mônadas. Simples e sem conhecimento, ou seja, simples e ignorantes, e Deus cria incessantemente espíritos, então eles surgem, eles não têm ainda consciência da sua individualidade, muitas vezes vão começar as reencarnações em grupo, e quando ele começa a ter realmente a sua individualidade, quando ele já está no reino nominal, já saiu do reino mineral, estagiando, né? Porque a gente não se confunde com a pedra, nem com o bicho, a gente apenas utiliza da matéria para evoluir mais rápido. Então, o princípio inteligente se utiliza dos minerais, dos vegetais, dos animais, e até chegar num outro reino, o reino nominal. E ainda um mais elevado ainda, é o reino angelical. A única fatalidade da doutrina espírita, né? Que seremos todos perfeitos, destinados à felicidade e à plenitude supremas, porque Deus, sendo perfeito, tudo que Ele produz é perfectível, e todos nós alcançaríamos, como Jesus nos diz, não temais, pequeno rebanho, porque é da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me confiou se perca. Então, a única fatalidade do Espiritismo é essa, querendo ou não, a gente atrasando ou não, mas a marcha do progresso nos impulsiona na direção da plenitude, como Jesus nos diz, sede perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é perfeito. Tá? Então, nós temos que ver também que na literatura espírita, às vezes nós vamos ver Kardec, ou até alguns outros autores, falando de espírito, mas naquele momento ele está falando de espíritos superiores. Ou então está falando de espírito no sentido geral, como nós vamos ver algumas respostas de O Livro dos Espíritos, que a gente... Mas será que todos os espíritos são assim? Não, são espíritos. Ali estão fazendo uma referência geral. Então, às vezes, até uma pessoa me manda um e-mail, mas eu não entendi essa pergunta aqui. Está falando que na questão número tal de Livro dos Espíritos, que é espíritos superiores, eles não falham. E logo depois a gente vai ver que há espíritos que são superiores, que vêm e que podem falhar aqui na Terra. Como é que eles não são superiores? Como é que eles falham? Por conta das tentações da carne, né? Eu digo, olha, meu amigo, é que você entendeu superior como espírito puro. Superior é no sentido relativo, ele é um pouquinho acima da média. E realmente a influência da matéria é muito grande. Veja Francisco de Assis, precisou de 1 ano acamado com depressão para poder despertar. E é um espírito de alta envergadura. Não? Então, como Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não é? Ou seja, envolvidos na matéria, com os instintos da animalidade, a predominância da natureza animal, é muito difícil a gente exercer toda a nossa espiritualidade. Mas vocês, quando estiverem desencarnados, né, na verdadeira vida, vão ser muito melhores do que aqui são. Se vocês estiverem lá numa colônia maravilhosa, vocês quase não vão errar. A gente erra muito aqui porque além da matéria, né, dos instintos, nós ainda recebemos muitas influências espirituais de espíritos pouco evoluídos, porque a Terra está povoada, né, de espíritos pouco evoluídos. Então, no mundo superior, vocês vão ser quase anjos. Tenho certeza disso. Perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tem a forma que o homem queira. Olha aqui, já uma citação que a gente poderia falar.
Tem a forma que o espírito queira? Depende do espírito. Não é todo espírito que consegue moldar o seu perispírito para se apresentar de uma maneira que deseja, não é? Espíritos mais elevados. Uma correção que a gente deveria fazer, por exemplo, no filme Nosso Lar. Não no livro, no filme. Porque o Ulisses vai dizer, André, logo eu vou lhe ensinar como plasmar uma roupa, né? Mas lá em Nosso Lar a gente vai ver que tem fábricas de roupas, de alimentos, de tudo, porque a maioria dos espíritos não tem ainda condição de plasmar suas vestes, de plasmar o seu perispírito. Então aqui é uma resposta geral de espíritos mais superiores, entendeu? Um exemplo prático do que nós falamos, né? Então um espírito um pouquinho mais elevado, ele vai se apresentar para nós de uma maneira que a gente o reconheça, né? Às vezes com a roupa, a última roupa que foi inumado, né? Com algum broche, com alguma muleta, se for o caso, né? Pois não, Braz? Nós tivemos a oportunidade de conversar com uma pessoa que assistiu o filme e agora está lendo o livro Nosso Lar. Ótimo. Inclusive, no Evangelho do Lar abriu um espaço para leitura. Mas ele me falava da dificuldade de entender das coisas, porque ele disse que ele não leu ainda, nem estudou o livro dos Espíritos, né? E ali encontra situações, você está mostrando aí, e que o entendimento fica muito prejudicado, porque o André Luiz é um repórter do mundo espiritual, né? Mostra da sua coleção. Então o indivíduo começa pelo telhado, aí fica meio... Uma das coisas que a gente pode orientar é que as pessoas conheçam primeiro as obras básicas, né, pessoal? E Kardec não é para ser lido, não, é para ser estudado. Daí porque é interessante esses grupos de estudo, né? O estudo sistematizado da doutrina espírita, estudo do livro dos Espíritos, estudo da mediunidade, estudo do Evangelho dos Espiritismo, porque a gente pode tirar essas dúvidas, porque vão surgir, é natural. E realmente é como Paulo nos falou. Paulo disse assim, mais ou menos assim: não vos alimentei com manjar, mas com leite, porque sois crianças espirituais. Então, algumas cartas, para se dirigir a determinadas cidades, a determinados povos, ele não podia falar tudo que ele conhecia, porque as pessoas não iam entender. Então, tinha que deixar mastigado. Então, eu conheço uma pessoa, aliás, é o meu pai. Felizmente, ele é materialista, e o primeiro livro que ele leu foi Nosso Lar. Um homem extremamente racional, achou que tudo era fantasia, né? Então vejam que o filme, eu acho que até a proposta foi fazer uma abordagem mais suave, mais leve, sem entrar tanto detalhe, para que as pessoas lendo o livro, aí sim, vão se aprofundar, vão conhecer melhor. Mas é muito importante a gente ler, por isso que a gente fala que Kardec é a base, porque conhecendo Kardec a gente vai estudar qualquer coisa com segurança e tranquilidade, não é? Tem a forma que o Espírito queira, não estaria aqui no lugar colocado como consequência do pensamento e da vontade. Aí vai depender se é superior, se é inferior, quer dizer, é a vontade e o pensamento do Espírito. Então, quer dizer, aquela roupagem que ele tem é o que ele quer. O resultado do pensamento e da vontade. Vejam que até a própria cidade do Nosso Lar foi criada pelo pensamento, mas espíritos superiores que plasmaram aquelas construções, aquilo tudo lá. Espíritos pouco evoluídos, eles não conseguem modificar a sua forma, pelo menos aqui até agora que a gente viu. Então vocês vão ver, por exemplo, o André Luiz lá, quando ele está na região umbralina, as roupas dele vão se rasgando e tudo, ele não consegue modificar a sua forma. Então precisaria estar um pouquinho mais adiante. Então o pensamento e a vontade é exatamente a sua formação está perfeita. Só que o espírito pouco evoluído, ele não tem ainda lucidez, às vezes nem sabe que desencarnou, não é? Fica como se estivesse num sonho, um pesadelo, fala com as pessoas não respondem, porque 2/3 dos que desencarnam aqui na Terra, ou 3/4, eu acho que é 3/4, nós temos informação nos livros de André Luiz, quando desencarnam aqui, não vão de imediato para colônias espirituais superiores. Eles ficam aqui conosco. Então, talvez até um amigo estava dando uma palestra e falou que, olha, se você começar a falar com as pessoas, elas não lhe escutarem, não lhe atenderem, desconfie, você pode ser desencarnado, né? Aí um senhor levantou o braço assim e disse: eu acho que eu desencarnei. Eu disse: por quê? Porque minha esposa não me dá atenção, meus filhos não me obedecem, ninguém presta atenção em mim. É uma maneira muito engraçada de brincar, mas então realmente, à medida que o espírito vai evoluindo, e o nosso orientador espiritual, ele vai dizer pela inspiração nazarena: você acha que
centenas de milhões de pessoas na Terra estão estudando meditação, por acaso? Não é só porque é bom para a saúde, não. É porque você aprender a controlar a sua mente, o seu pensamento, a sua vontade, é muito importante, sobretudo no mundo espiritual. As ideias fixas, o monoideísmo, que nós vamos ver os processos de vingança, tudo, como é importante a gente ter esse controle do pensamento e da vontade. Então, evolução. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de ordem inferior para outra mais elevada. Esse assunto é tranquilo, não é? A gente sabe que existem os anjos, que na verdade não há privilégio na criação, apenas são espíritos mais antigos, irmãos nossos, que por seu mérito conquistaram aquela condição, porque Deus não concede privilégios. Existem os demônios, que nada mais são do que as almas dos homens que viveram aqui na Terra e que nós prejudicamos, ou que ainda estão presos às faixas da inferioridade e tentam nos prejudicar. Então são espíritos mais jovens, né? Então, apenas essa é a questão. Não há, o sendo Deus perfeito, não há, ele não iria criar anjos felizes, sem terem feito nada para isso, demônios, espíritos voltados ao mal e ao sofrimento, porque quem faz o mal não é feliz, e a gente aqui no meio sofrendo a influência de ambos, né? Só tem que separar a evolução da inteligência, né, e a evolução da moral. Né? Com certeza. E o livro dos Espíritos vai dizer que primeiro a gente se desenvolve intelectualmente, para depois vir a evolução moral. A regra é essa, não é? Então vejo que nós hoje já temos uma evolução intelectual maravilhosa, fantástica. Já viajamos para a Lua, estamos tentando viajar agora para Marte, e já mandamos sondas aí para fora do sistema solar. Agora também enviando uma para próximo do Sol, a Prodo. Mas moralmente estamos bem atrapalhadinhos ainda. Né? Então realmente, evolução nesses dois aspectos. Livre-arbítrio. O homem tem, aí tem uma reticência aqui, a liberdade de pensar. Tem igualmente a de obrar, né, de trabalhar, de exercer o que quer. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Essas citações estão no livro dos Espíritos, todos que a gente está falando, né? Agora, Nazareno, para pegar esse negócio de livre-arbítrio? Pessoal, tem um detalhe. Por que a gente tenta afastar os obsessores e não consegue? Porque Deus respeita o livre-arbítrio dos obsessores também, não é? Se eles querem nos prejudicar, eles vão nos prejudicar. Agora, é importante a gente estar fora da sintonia. Não é? Nós podemos ter 200 obsessores e não estarmos obsediados. Se a gente tiver uma vibração, uma faixa de sentimentos, de emoções, não é? Porque no Espiritismo a gente não diz-me com quem tu andas que eu te direi quem és, não. Quem és? A gente diz-me quem tu és, ou então diz-me o que tu pensas, que está pensando agora, e eu te direi com quem tu andas. Então, é uma questão de sintonia. Daí por quê? Então, Deus vai respeitar o livre-arbítrio dos obsessores também. Causa e efeito. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. A punição, entre aspas, né? Kardec na época colocou aqui, ou então os espíritos que ditaram, veja que o Evangelho sobre o Espiritismo, a maioria era oriundo da igreja. Então a gente tem que entender quem falou, para quem, em que contexto, qual era a sua cultura, qual era o seu condicionamento social, se aquela lei não está revogada, se ela não fere a Constituição da República, né, que são os ensinamentos de Jesus. O que é que diz a doutrina a respeito daquilo? O que é que diz a jurisprudência, os julgados? No direito a gente faz assim, a gente nunca faz a interpretação somente literal, não é? Quem é que é formado em direito? Ou está estudando, levante a mão. Então a gente não faz a interpretação literal das mais pobres, né? A gente tem que ver se está de acordo com o código, com o caput do artigo, com o ordenamento jurídico todo, com a Constituição, se não for revogado. Então na hora de interpretar uma passagem, a gente tem que verificar isso. Há leis que foram revogadas, como há interpretações que têm que ser contextualizadas, né? Como nós já falamos. Então, lei de causa e efeito, né? Então, na verdade, a gente, em vez de falar punição, nós poderíamos falar de responsabilidade, ou responsabilização, né? As consequências, porque Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama. Ele tem leis perfeitas, e essas leis, quando são violadas, elas geram a própria consequência, de maneira quase que automática, não é? E nós vamos colher, como Paulo disse aos Gálatas, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, certamente colherá.
Então nós vamos ter a lei de causa e efeito. Mas vejam que Allan Kardec, diz Divaldo Franco, jamais usou a palavra karma na codificação. Porque ele, sabendo que karma é uma palavra que tem para nós ocidentais um sentido negativo de coisa ruim, não é a gente que fala minha mulher é meu karma, né? Meu marido, minha sogra é meu karma. Né? Na verdade, karma significa ação do sânscrito. E como eles acreditam na lei de ação e reação, nós temos também, e Allan Kardec usou, ao contrário, lei de causa e efeito, mostrando que o nosso karma é dinâmico, que a gente altera o nosso karma. Porque o amor cobre a multidão de pecados, não é a caridade, porque esse amor só de boca, ou só de leitura, ou só de pensar, ou só de sentir, sem ação, nada vale, não é? Jesus falou, a cada um segundo as suas obras, não foi segundo as suas palavras, ou segundo a quantidade de páginas que vocês leram, não, as suas obras. O Filho do Homem foi justificado por suas obras, e Tiago acrescenta, a fé sem obras é morta. Então, a lei de causa e efeito, a gente vai compreender, né? Bem, como Jesus disse, quem com ferro fere, com ferro será ferido, embainhando espada Pedro, porque quem fizer perecer pela espada perecerá. Reencarnação, né? E consiste em admitir para o Espírito muitas existências sucessivas, são existências, né, destinadas ao melhoramento da humanidade, sem isso, onde a justiça. Então, com a reencarnação, a gente vai compreender tudo que antes nos era considerado até injustiça. Né? Eu me tornei ateu porque eu não aceitava como é que Deus existia e havia crianças nascendo paralíticas, cegas, crianças morrendo de fome na Etiópia na época, tanta corrupção e Deus não fazia nada. Então, aí eu disse, Deus não existe. E fui ateu durante 12 anos. Então veja que a gente não compreende que a Terra é um mundo diferente, né? É um mundo de expiação e prova, um mundo de... O que significa expiação, pessoal? Cumprir a pena. Cumprimento de pena. Físico e moral. Segundo o dicionário, significa cumprimento de pena, como tivéssemos apenados de uma sentença, um presídio. Mas significa também purificação ou depuração, que é o sentido mais adequado para a gente, a purificação. Apesar que a Terra é também um presídio, é também um hospital, um manicômio, mas ela é também lar, é também escola, é oficina de trabalho, é templo, não é? Mas para alguns ela é presídio mesmo. Então, a gente tem essa consequência. Então, estar na Terra, a gente vai enxergar esses problemas, não é a justiça de Deus, não. É muitas vezes. Vejam que quando a gente lesiona o nosso corpo físico e o nosso perispírito, o nosso corpo espiritual, ou corpo incorruptível, que Paulo falou, ou Ka, como os egípcios chamam, não é? Corpo astral e tantos outros nomes que nós vamos encontrar, conhecido em várias civilizações. O perispírito, que Allan Kardec usou essa palavra nova, nós vamos ver se nós lesionamos ele, nós muitas vezes levamos aquela sequela não só para o mundo espiritual, mas para a outra vida quando reencarnamos. Então, por exemplo, se eu dou um tiro na minha cabeça, lesiono o centro da fala, da visão, da audição, eu não posso reencarnar surdo, mudo, cego. Se eu me atiro de um precipício, quebrando a coluna, não posso reencarnar tetraplégico, abuso do álcool e posso nascer, inclusive, com cirrose hepática, problemas neurológicos, a idiotia, a loucura, com o excesso de cigarro, o tabagismo, nascer com enfisema pulmonar, câncer de pulmão. Tem crianças recém-nascidas com essa situação. Então é como Jesus nos diz: se teu olho é motivo de escândalo, arranca-o e lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, ou seja, é preferível reencarnar sem o olho do que ter todo o seu corpo e espírito condenado. Se tua mão é motivo de escândalo, arranca e lança para longe de ti, porque é preferível entrar na vida, ou seja, reencarnar sem a mão, do que ter todo o seu corpo e espírito condenados. Então, muitas vezes, a gente programa aquela expiação, aceita, para valorizar aquilo que nós malbaratamos em outra existência, para nos educar. Então, não é para punir, é para reeducar, é um caráter educativo. Pluralidade dos mundos habitados, não é? Que nós já lemos aqui, já conhecemos da doutrina espírita, e os espíritos vão dizer que são habitados todos os globos que se movem no espaço, e o homem terreno está longe de ser, como supõe, primeira inteligência em bondade e perfeição. Interessante isso, né? Nazareno, como é que os cientistas não detectaram vida fora da Terra? Porque eles estão procurando vida material como a nossa, e a vida, ela tem uma variedade infinita, né? Eles estão procurando nessa faixa do espectro, procurando
na luz acima do vermelho e abaixo do violeta, ou com um pouco mais de amplidão, mas veja que a gente não consegue enxergar nem os espíritos que estão aqui ao nosso lado na Terra. Como é que a gente vai enxergar os espíritos fora da Terra? Mas Kardec diz que não serão os religiosos, mas os homens de ciência que vão detectar o espírito, né? Aliás, o perispírito. Então vejam que nós, inclusive uma dessas naves que são lançadas ao espaço, elas, antes de elas seguirem a sua viagem, normalmente elas fazem algumas voltas ao redor do planeta Terra, para ganhar velocidade, para poder conseguir vencer, né, a gravidade da Terra e se lançar com mais velocidade. E uma delas, eu não lembro se foi a Voyager ou foi a Pioneer, ela tinha equipamentos para detectar vida em outros planetas. E os cientistas resolveram, vamos fazer um teste? Vamos ligar os aparelhos para ver se tem vida aqui na Terra, enquanto ela está rodando aqui ao redor do planeta. Ligaram os aparelhos, e qual foi a conclusão deles? Não existe vida na Terra, segundo os equipamentos supostamente altamente sofisticados. Só desconfiaram que havia vida inteligente porque captaram a emissão de rádios, frequência de rádio com locução. Não, então não deve ter vida. Mas se não fosse as rádios, os equipamentos eram incapazes de saber. Então, cada dia mais a ciência descobre planetas fora, né, do nosso sistema solar, chamados exoplanetas, tem mais de 200 hoje, porque eles não emitem luz, quem emite luz são as estrelas. A gente só enxerga esses planetas aqui perto, porque o Sol está muito próximo e reflete a luz, e nós estamos próximos dele também. A aula de evolução espírita diz que essa é a tarefa mais difícil, né, da espiritualidade, porque são os próprios espíritos, os próprios homens que têm que descobrir e construir esses equipamentos para identificar o espírito. Diz que só o espírito vê o espírito, né? E os equipamentos que nós usamos agora, a ciência oficial do nosso mundo, ainda não tem capacidade, né, de detectar, perceber. Vejam que quando Louis Pasteur chegou na Universidade de Sorbonne, ele que já era renomado, somente porque ele começou a pesquisar com o microscópio, recentemente inventado, ele descobriu que havia seres microscópicos, né? Parasitas, bactérias, bacilos. Ele chegou lá dizendo que existia vida invisível. Ele foi colocado para fora da universidade. Ninguém aceitou aquilo. Que absurdo é esse? Não. E hoje todo mundo... Vocês já viram algum vírus, alguma bactéria, alguma coisa? Olharam já no microscópio, alguma coisa? Como é que vocês acreditam? Por quê? Porque virou senso comum. Mas o Espiritismo também se tornará senso comum, nos diz o Livro dos Espíritos. Não é que todo mundo vai se tornar espírita, não. Mas como o Espiritismo são as leis da própria natureza, elas vão ser um dia detectadas e compreendidas. Então a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a imortalidade da alma, a crença num Deus único, a comunicabilidade dos espíritos, tudo isso vai fazer parte das religiões. Veja que o Papa João Paulo II, em 1986, salvo o melhor juízo, no periódico oficial do Vaticano, o Observatório Romano, declarou que a comunicabilidade com o mundo espiritual não estava suspensa, né? Não podia ser interrompida, mostrando que era perfeitamente possível a comunicação com o mundo espiritual. E também disse que céu e inferno eram estados de consciência. Olha aí, confirmação com a questão 621, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência, né? Então tem gente aqui na Terra, no umbral, com os problemas das drogas, a dependência, já está no umbral, com as desilusões amorosas, a quebra financeira, o orgulho muito grande, a falta de esperança, a falta de esclarecimento, está no umbral. E tem gente, né, já com a consciência tranquila, com a fé no futuro, né? O Braz aqui certamente já vive em outra esfera, em outros mundos aí, muito mais elevados do que a gente, né? Então veja que é um estado de consciência também, né? Nazareno também, por quê? Porque também tem regiões onde os espíritos se aproximam por afinidade, né? Tem regiões. Então, por exemplo, lá no livro nosso, nós vamos ver André Luiz num local onde os espíritos do mesmo padrão vibratório estavam ali, né? Errantes, estavam presos ainda às paixões e sofrendo a saudade, as necessidades ainda físicas, entre aspas, né? Eles não tinham mais corpo físico, mas tinham perispírito e ainda sentiam muita materialidade presente, né?
Então existem os locais também, não somente a questão de consciência. Então, imortalidade da alma, né? A existência dos espíritos não tem fim. É tudo que podemos, por agora, dizer. Então veja que os espíritos também não disseram tudo para a gente, através de Allan Kardec. Tem mais coisa. José Raul Teixeira diz que o espiritismo é um gigantesco oceano do qual estamos nos abeirando de suas praias. Tem muita coisa para ser descoberta. Então a gente vai olhar assim um pedaço de... Se você disser para mim, Nazareno, um pedaço de carne com 70 quilos, cheio de ossos enfiados e sangue, você acredita que esse pedaço de carne é capaz de falar, de pensar, de ter sistema digestivo, sistema hormonal, sistema excretor, sistema reprodutor, sistema respiratório, que ele tem sistema imunológico e que ele ainda pensa e fala um pedaço de carne? Isso aqui conversa é essa? Eu não acredito nada em pedaço de carne desse. Por que a gente acredita? Porque a gente vê um bocado de vocês são pedaços de carne que falam e pensam, não é maravilha? Então vejam que nós temos muito a aprender ainda, não é? Então, se formos somente pela ciência materialista, estaremos ainda com uma visão incompleta do todo. Então, Einstein dizia que a religião sem a ciência é cega, mas a ciência sem a religião é manca, né? É coxa. Falta algo também para a ciência. Então, a gente ter essa consciência do ensinamento. E Pasteur dizia que pouca ciência afasta o homem de Deus, enquanto que muita ciência aproxima-o do Criador. Vida futura. O sentimento de uma existência melhor reside no foro íntimo de todos os homens. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte. Não é? Então, o Espiritismo não acredita num panteísmo, que nós todos somos parte de Deus, não. Mas nós vamos ser um em Deus, ou seja, um em pensamento, em ideal, em fraternidade. E por isso algumas passagens deram margem a pessoas entenderem que Jesus era o próprio Cristo. Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Mas ele está falando ali em unidade de pensamento. Como ele também disse, e eu vou rogar ao Pai para que todos vós sejam um em Deus. Então somos todos deuses? Não. O Espiritismo diz que nós não vamos conservar essa individualidade. Como conservamos? Como nós vamos ver lá em Ezequiel, Yahvé vai dizer, antes de te formar, porque ele estava se achando muito jovem, muito despreparado para uma missão. Aliás, é Jeremias, não é Ezequiel. E aí Yahvé diz, antes que tu te formastes no ventre de tua mãe, eu te conheci. E te consagrei profeta das nações. Então ele já tinha individualidade, já sabia quem ele era, antes de ser formado, de ser gerado, mostrando que a alma pré-existe ao corpo físico, que foi condenado pela igreja, que nós vimos nas palestras sobre reencarnação, no concílio ecumênico de Constantinopla, quando se declarou que a tese de Platão, da pré-existência da alma, foi abolida, e por isso a reencarnação não faz parte mais dos cânones da igreja. Mas essa seria outra aula, né? Só sobre reencarnação. Tá? Mas vocês podem tirar dúvidas sobre esse assunto. Tá? Onde é que está o relógio aqui para a gente ter uma noção? Aqui atrás. Nós temos só mais meia hora, né? Então, vida futura nós vemos aqui. Plano espiritual, no instante da morte, a alma volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos. Nós vimos aqui que 3/4 ficam por aqui ainda, né? Inclusive até às vezes adoecendo a gente. Então é importante ter essa consciência. Nós vamos ver de onde se apartaram momentaneamente. Os espíritos estão por toda parte, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, dizia Paulo. Mediunidade, né? Faculdade inerente ao homem, todo aquele que sente no qual qualquer. A influência dos espíritos é por esse fato médium. Mas uma observação, né? Kardec chamou aí médium lato sensu. Então vão ter palavras que vão ser utilizadas no sentido amplo e vão ter palavras no sentido estrito. Então médium, no sentido estrito, é só aquele que tem a faculdade ostensiva, permanente, né? Que se mostra com toda a clareza, enquanto que todos nós somos médios no sentido amplo da palavra, porque todos sentimos, né, a influência dos espíritos em nossos pensamentos e atos. A questão 459. Mas não quer dizer que todos sejam médios ostensivos, não. Todos somos médios lato sensu, tá certo, pessoal? Influência dos espíritos na nossa vida, muito mais do que imaginais, influente ao ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-os
e sobre vós atuando sem o perceberdes, né? Mas olha como é que esse negócio que o Espírito nos dirige muito mais do que o ordinário Senhor. E a gente não tem um livre-arbítrio? Tem. Nós podemos escolher sintonizar na faixa dos bons pensamentos, dos pensamentos nobres, das boas emoções, e vamos ser influenciados, né? Vamos ter aqueles sentimentos amplificados para aqueles espíritos e vamos nos influenciar, sim, dirigindo a nossa vida. E a gente acha que é por acaso, né? No Espiritismo não existe acaso. Enquanto que, ao contrário, nós podemos sintonizar nos nossos pensamentos do ódio, da vingança, da inveja, da maledicência, do ciúme, do desânimo, e aí vamos ser amplificados aqueles sentimentos por aqueles espíritos. Então, nós temos o livre-arbítrio, mas recebemos também a influência como se estivéssemos todos numa teia, né, interligados, e depende da nossa sintonia. Certo? Tudo bem aí? Tudo bem. Então, por fim, a ação dos espíritos na natureza. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Não, né? Os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais, né? Então, Deus ajuda os homens pelas próprias criaturas. Então, uma coisa curiosa, né? Então, nós já vimos aqui que para estudar o cristianismo, meus amigos, nós temos que conhecer também o judaísmo. Porque Jesus não era cristão. Jesus era judeu. Viveu como judeu. Quem criou o cristianismo? Quem foi? Constantino, no século IV depois de Cristo. Um pagão. Então, o cristianismo, muitas vezes, foi desnaturado. Nós modificamos, adulteramos para os interesses da época. Quantas coisas foram enxertadas, né, para agradar aquele povo que não era cristão, não tinha conhecido Jesus, que eram de outras culturas, de outros povos, de outras crenças, festas, né? Nós temos aí datas religiosas que não tem nada a ver propriamente com a história real do cristianismo, mas foi para adequar até a questão da Santíssima Trindade, né? Também para agradar a outros que acreditavam em trindades também, e assim por diante. Por exemplo, Jesus ser filho de uma virgem. De onde que isso veio? Sem entrar no mérito, não vou discutir, né? Eu acho que é uma decisão de cada um, aceitar ou não a tese de Maria Virgem ou não, né? Eu, pessoalmente, com pouco estudo que a gente tem, pessoal, porque quem vem da palestra não é que saiba muito não, você sabe muito mais do que eu. É porque apenas a gente tem mais facilidade para se expressar, não é? Tem um jeito, talvez uma mais pedagogia, mas certamente vocês têm muito mais conhecimento do que eu. Tá? A gente apenas pega algum assunto, estuda e tenta mastigar para quem não conhece, porque a gente fala mais para quem não conhece. Mas pelo pouco estudo que eu conheço, e eu não li os tem, eu não posso me manifestar sobre esse assunto. Mas vejam que essa teoria tem fundamentos em teorias gregas. Vejam que na Grécia eles acreditavam que Zeus, um deus, copulava com as mulheres e ali nasciam os semideuses, os heróis, Hércules e tantos outros, né? Que era uma diferença. Então vejam, eles queriam que Jesus fosse também um herói. Então não está só no cristianismo, mas em várias outras crenças, sobretudo nos gregos, essa crença. Para nós não tem nenhum problema, o sexo não é pecado, e nós acreditamos que José casou-se com Maria e teve Jesus. Agora, que o corpo de Jesus era exatamente igual ao nosso, o Severino Celestino brinca e diz que, olha, ele não quer dizer que seja exatamente igual ao nosso, né? Não vai dizer que ele é corpo fluídico. Ele acredita que o corpo fluídico foi depois da sua crucificação, assim, que ele apareceu como um espírito materializado. Mas que o corpo dele, por ser um espírito de altíssima envergadura, certamente, a gente não vê Jesus adoecer de nada, não há nenhuma passagem dele doente. Era como se fosse, assim, um carro importado do último tipo, um jato, e a gente com um Fusquinha 66, né? Sem nenhuma crítica para quem gosta do Fusca, aliás, é um carro muito bom em resistência. Mas ele faz essa colocação interessante. Queria que você esclarecesse melhor a afirmativa, né? Jesus era judeu, né? Assim, que parece assim que como se ele tivesse vivido dentro de uma doutrina, né? Já que a gente entende que existe o povo hebreu, existe o povo judeu. Judeu por quê? Por causa da sua crença, por causa da sua cultura, da formação da sua cultura. E quando a gente afirma assim, que Jesus era judeu, parece que ele está dentro de uma doutrina. Né?
Eu queria que você Pô, eu esclarecesse melhor aí. senti, olha como é interessante as colocações, né? Quando uma frase, se a gente não fizer a contextualização ou não explicar melhor, às vezes não soa bem, não é? Realmente a colocação dele foi muito boa. E é justamente o que nós estamos estudando. Uma frase solta, a gente for analisar só aquilo. Nós sabemos que Jesus é judeu. Quer dizer que ele seguia todos os preceitos da Torá? Não, todos não, porque ele veio aperfeiçoar a lei. Apesar que estava dizendo que ele estava destruindo a lei. Tanto que ele teve que dizer, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas quando a gente fala que ele é judeu, é porque ele nasceu no povo judeu, com as culturas, com os costumes. Então, quando ele vai se referir, por exemplo, ele vai dizer que João Batista, entre os nascidos de mulher, é o maior de todos. Isso é uma coisa da cultura judaica. Porque para o judeu, realmente os mais ortodoxos, só quem é judeu, quem gera a descendência judaica, é a mãe. O pai não. O pai, se tiver filhos, mesmo o pai sendo judeu, pode ser que os filhos não sejam. Mas a mãe, se for judia, se ela casar com qualquer outro homem, mesmo que não seja judeu, o filho também é judeu. Porque a mãe é que educa, que cria, que ensina tudo, não é? Somente naquele tempo. Então, há essa interpretação. Já outros que dizem não. Quando ele fala nascidos de mulher, significa aqueles que ainda precisam passar pela reencarnação. Jesus era o Filho do Homem, ou seja, aquele que, Espírito puro, primeira encarnação de Jesus na Terra. Então, tem essas duas colocações. Mas veja que nós precisamos conhecer a cultura judaica para entender melhor Jesus. Por exemplo, ele está lá na cruz, né? E aí ele vai falar algumas frases que são estranhas para a gente. Vejam que algumas traduções estão em aramaico, outras estão em hebraico, quando ele fala Eli, Eli, né? Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Aí as pessoas vão dizer, mas quer dizer, Jesus fraquejou no momento da cruz? Então há várias explicações. Uma delas, por exemplo, é que naquela confusão, naquele vozerio, não teria sido Jesus quem disse, mas Dimas, o chamado bom ladrão, né? Que Dimas, vendo Jesus desfalecer, diz, Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Há quem diga que não, que é Jesus querendo mostrar a fragilidade humana, que é natural no momento das nossas dificuldades também. E há outros que dizem que não, que ele estava sempre recitando as Escrituras, sobretudo de Isaías, para confirmar as profecias, para que as pessoas pudessem crer que ele era o Messias. Então, várias das suas citações são escrituras antigas de Isaías e de outros profetas. Então, se você ver, são salmos. Esse Eli, isso é um salmo. Senhor, por que me abandonaste? Vocês podem dedicar um salmo. Então, há várias passagens que às vezes não parecem incompreensíveis porque tem essa contextualização necessária. Vamos avançar só um pouquinho, tem mais coisa para a gente falar. Aí a pessoa vai dizer, Nazareno, olha aqui, os evangélicos dizem que se a gente aceitar Jesus, vejam que o grande exemplo é Dimas. Dimas aceitou Jesus e por isso foi para o paraíso. Aí, como é que a gente explica isso? Bom, pessoal, além de nós sabermos que as Escrituras não são fontes 100% confiáveis porque foram escritas por homens, a gente tem que saber também que por exemplo, a minha opinião é o quê? Já vi gente dizer que não, é porque tinha uma vírgula lá no meio. Te digo hoje, estarás comigo no paraíso, dizendo que seria no futuro. Eu não gosto dessa afirmação, me parece uma falsação de barra. Eu prefiro dizer que Jesus disse, eu te afirmo, digo de verdade, que hoje estarás comigo no paraíso. Mas ele não disse, te digo hoje que tu permanecerás comigo no paraíso, não? Qual o problema dele levar, como nós vemos os espíritos superiores conduzindo os atrasados, né? Bezerra de Menezes, com seu poder magnético, levando espíritos densos para regiões de atendimento no mundo espiritual? Por que Jesus não poderia, pela sua glória, pelo respeito, por que aquele bom ladrão, né, que deveria ter méritos também em outras vidas, não só naquela, por que não poderia ter visitado lá as esferas superiores e depois continuar sua evolução reencarnada na Terra? Mas vejam que porque a doutrina da graça, né, a gente percebe que ela foi ensinada por Paulo, sobretudo. E muitos exegetas vão perguntar, Paulo traiu Jesus? Porque ele trouxe tantos ensinamentos, além do que o Cristo disse, que o nosso cristianismo hoje não é o que Jesus ensinou, é o que o Paulo ensinou também. E Severino Celestino da Silva vai dizer que o melhor cristianismo que teríamos seria de Tiago, que é talvez um dos irmãos de Jesus. Mas que essas traduções se perderam e o que chegou para a gente foi de Paulo. Então, o nosso cristianismo a gente tem que verificar, porque Paulo falou da graça,
Não é? Por quê? Porque ele querendo que as pessoas se convertessem, ele dizia, me fiz romano entre os romanos, me fiz judeu entre os judeus, publicano entre os publicanos, ou seja, ele dançava conforme a música para salvar o maior número de pessoas possível. Então, ele fez o quê? Dizendo, olha, se você acreditar que Jesus é o Salvador, se arrepender dos seus pecados, você está salvo. Aí nós vamos analisar, isso é ruim ou é bom? Pessoal, qual a regra que a gente deve usar para saber se uma coisa é boa ou coisa ruim? Pelos frutos os conhecereis. Quando vamos dizer que o Espiritismo é uma coisa ruim, é coisa de demônios, quais são os frutos do Espiritismo? Né? Caridade, o amor, o perdão, a benevolência, a indulgência, a paciência, a renúncia, a resignação, o amor ao próximo, evitar a maledicência. Os frutos são bons, se o fruto é bom, a árvore é boa, se você não concorda, vai discutir com Jesus, porque foi ele que nos ensinou isso. Então, o Espírito Samuel Lucas nos diz que a doutrina da graça é muito melhor do que a doutrina do pecado original. A pessoa saber que nasceu já com pecado, que não foi ele que fez, mas de Adão e Eva, imagine, que são figuras simbólicas, não é? E ficar com remorso, com lamentação, e ter que alguém de fora, a igreja, nos salvar. Não. Se acreditar salvo é muito positivo, é melhor do que o arrependimento mórbido, os maus pensamentos. Não? Então vejam que a gente tem que verificar isso. Por que disseram que Jesus era Deus? Para que crescem que ele era o Messias, porque os judeus, não é? Que até hoje os ortodoxos não aceitam Jesus como Messias, eles não aceitam que o Messias queria ser o rei dos reis, que seria o povo eleito de Israel e iria dominar o mundo. Como é que o rei dos reis é um carpinteiro de uma cidade de Michuruca, lá de Nazaré, e morre crucificado em meio a dois ladrões? Mas para eles não aceitam. Então eles estão esperando ainda a chegada do Messias. Então, no começo do cristianismo, teve uma discussão do arianismo, né? Ario defendendo que não, que Jesus era homem, filho de Deus, mas não era Deus, e os outros não. E aí, essa discussão, num dos concílios decidiu-se, não, que Jesus é o próprio Deus. Para quê? Para que as pessoas crescem nele. Então Paulo fez também a doutrina da graça, e com isso conseguiu uma grande divulgação, porque as pessoas queriam ser salvas, nós queremos coisas imediatas, não é? Então daí a gente vai entender o porquê da doutrina da graça. Então o que mais que a gente poderia ver? Né? Da moral estranha. Então a gente vai ver, aquele que não odiar seu pai e sua mãe, não, é que ele não amar menos seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Algumas palavras, porque o vocabulário da época era muito limitado. Tanto que a gente vai ver que, e Allan Kardec nos diz no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a mesma palavra ressurreição era utilizada para significar também reencarnação. E não somente a ressurreição, que é do espírito, não é da carne, não é? E há muitas pesquisas e estudos nesse sentido, não é? Então nós estudamos para que a gente vai compreender. Porque no judaísmo nós vamos ver que as palavras têm símbolos, elas significam números, tem a gematria, tem um conhecimento que é só para os iniciados, né? A Cabalá e tantos outros. Ou seja, o que chegava para o povo era o conhecimento mais básico. Muita coisa não era ensinada publicamente. Então, nós vamos ver, né, Jesus falando várias vezes, aqueles que tiverem ouvidos de ouvir, ouçam. Ou seja, aqueles que tiverem já condição do intelectual, evolução moral para compreender e compreendam. Né? Então, Jesus falou, meus amigos, para os milênios. Né? Ele falou para a eternidade. Por isso que ele falou que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão. E ele falou de maneira muito firme, muito enérgica, para quê? Para impressionar os nossos sentidos. Para que ficasse gravado mesmo. Então você vê que ele usa os exageros, não é? O céu e a terra passarão. Mais ou menos, então, para impressionar, para que aquele realmente ficasse gravado. É um recurso pedagógico. Arranca o teu olho. Ninguém vai arrancar o nosso olho, né? Mas é uma expressão, um simbolismo, porque são 4 níveis de interpretação que a gente pode encontrar nas Escrituras. Então, dilúvio, por exemplo, o dilúvio que aconteceu, Kardec vai estudar, vai dizer que é um dilúvio local, né? Que aquela região pode ter ficado inundada, e como eles não tinham satélites, não tinham celular, não tinha televisão mostrando que existem outras partes do mundo que não estavam invadidas, pela chuva eles acharam que o mundo todo estava coberto d'água. Mas vejam que 40 dias e 40 noites de chuva não é suficiente para cobrir toda a superfície da terra. E aquela história da Arca de Noé é um simbolismo, né? E colocar um casal de cada bilhões de espécies que existem no planeta,
conseguir colocar num navio pequenininho, né? Não dá. Então é um simbolismo, e dilúvios aconteceram não só no judaísmo, mas várias outras civilizações, são narrados e fazem parte, porque isso é uma cultura milenar. Uma cultura milenar, não é? De informações que veio de muito tempo. Então, houve um dilúvio local, né? Do mesmo modo que nós temos o juízo individual e o juízo geral. Né? Por exemplo, quando Paulo vai falar, e aí também tem discussões sobre esse assunto. Por exemplo, as pessoas dizem, Nazareno, a reencarnação não aceito, porque lá na Bíblia tem lá, em Hebreus 9:27, Paulo dizendo que ao homem é dado morrer uma única vez, assim como morreu Jesus para a remissão dos nossos pecados. E depois vem o juízo, ele fala assim, uma vez, e depois vem o juízo. E agora, como é que você vai dizer falar em reencarnação? Bom, é uma das raríssimas passagens que a gente pode contrapor. E aí quando a gente vai ler, aqui ó, a Bíblia de Jerusalém, qualquer Bíblia que vocês pegarem maiorzinha, na introdução às cartas de Paulo, por isso que é bom ler material assim mais completo, pessoal. Então, se vocês pegarem aqui, logo na primeira carta, que é Romanos, né? Vocês vão ver aqui as epístolas, tem a introdução. Aí eles vão dizer claramente que isso aqui está na introdução da tradução de João Ferreira de Almeida, que é a principal dos protestantes, da editora da Voz, e assim por diante. Vocês vão ver, eles, praticamente todos os exegetas, os estudiosos, vão dizer que a carta aos Hebreus, muito provavelmente, não foi escrita por Paulo. Mas Emmanuel fala que foi escrita por Paulo, que ela é diferente porque teria sido o próprio punho, não ditada. Bom, nesse ponto eu vou me resguardar, preferir o estudo dos exegetas, com todo respeito e carinho, adoro o Emmanuel, mas eu acho até que ele fica satisfeito se alguém, porque o espírita tem que ser questionador, não é? Não é aceitar qualquer coisa, eu prefiro rejeitar 9 verdades do que aceitar uma única mentira. E bom médium qual é? É aquele que é menos enganado, porque todos os médios somos enganados. Chico Xavier foi enganado. Emmanuel, por que você deixou que os espíritos me enganassem? Para você saber que você não é infalível e tenha sempre humildade. Né? Então nessa carta eles vão dizer que muito provavelmente não foi Paulo, porque não tem a saudação inicial presente nas cartas de Paulo. O estilo é completamente diferente de escrita, que muito provavelmente foi escrita por um judeu para o seu povo. E é uma carta belíssima, eles falam que é belíssima, mas ela muito provavelmente não foi escrita por Paulo, porque alguns, querendo que aquele ensinamento vigorasse, assinavam como Paulo, e aí colocavam. Como é que a gente vai saber? Não tinha lá naquela época, né, certificação eletrônica, não tinha impressão digital para a gente saber de quem realmente era aquela informação. Imagina. Então, você queria fazer a pergunta? Nazareno, eu vivi uma experiência curiosa aqui nessa casa, fazendo uma leitura preparatória na reunião pública de uma passagem do Evangelho das Bem-aventuranças. Aquela passagem que fala: bem-aventurados os pobres, lá para ipsilíteres, de espírito. Né? E o palestrante, na sua introdução, fez uma advertência dizendo que a leitura estava incorreta, né? Porque o correto da tradução seria pobres pelo espírito. Né? Eu fiquei na dúvida depois e intrigado, porque o palestrante era da Federação Espírita Brasileira, né? E o evangelho que eu havia lido, a tradução também era da FEB, mas ipsilíteres lá estava pobres de espírito e não pelo espírito. Eu gostaria que você fizesse algum comentário para a gente aprofundar esse entendimento. Pessoal, todos nós nos equivocamos, né? Além do bom médium, esse aqui que é menos enganado, palestrante também, a gente tem que falar muito pelos palestrantes, viu? Ore por mim. Quantos de nós nos equivocamos, né? É natural, mas vamos sempre aprender. Mas veja que o próprio Kardec, no Evangelho segundo os Espíritos, vai falar que pobres de espírito é humildes, ou seja, são os pobres de orgulho. A expressão pobre de espírito, a pessoa fica cheia de espírito, né? Fica toda cheia de si, né? É achar que é o dono da verdade. Ele é ser que é o orgulhoso. Então é a primeira bem-aventurança, né? E bem-aventurado significa felizes, né? Podiam ter botado felizes, né? Mas não, a gente prefere manter no sentido lá para ninguém saber o que é, porque a igreja tradicional gostava muito dessa condenação, da tristeza, as palavras bonitas de recompensa, de tesouro, eles botaram galardão, né? Coisa que ninguém sabe o que é. O evangelho significa boa notícia, boa nova. Deixaram em grego o evangelho. Bem-aventurados, felizes. Jesus fala de felicidade. Felizes os que sofrem, porque serão consolados.
Feliz, aí a primeira bem-aventurança qual é? Os pobres de espírito. Porque a humildade é a chave para muitas virtudes. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Sem humildade, que vem de humus, do latim, que significa solo fértil, pronto para receber a semente, a gente não aprende. Então é por isso que é importante a humildade. A humildade é a roupa? Não, pessoal. O reino de Deus não tem uma aparência exterior. Né? Chico andava de paletó, Kardec sempre bem trajado, vocês podem ver nas ilustrações. Eurípides Barçanufo sempre de terno de casemira, sapatos bem polidos, Bezerra de Menezes também, vestir adequadamente. O problema não é o interior, aliás, o exterior, mas a gente faz às vezes um curso de PhD e vira PhDeus, né? É ser dono da verdade, esse é que é o problema. E julgar e condenar quem a gente acha que está errado, esse é que é o problema. Então Jesus falou, não julgueis a fim de que não sejais julgados, que é a mesma medida que medides, sereis medidos também. Então, a gente vai ver essas passagens. Também, por exemplo, quando fala lá na abertura do Mar Vermelho, vamos ver, né, alguns estudiosos dizer que na verdade não era o Mar Vermelho, que não está nem no caminho lá do Monte Sinai. Na verdade, foi talvez o Mar dos Juncos, uma região que ficava alagada nas cheias do Nilo. Enfim, tem várias explicações. E Allan Kardec vai estudar no livro A Gênese os milagres e as profecias de Jesus segundo o Espiritismo, com várias dessas colocações. Mas não quer dizer que não houve o fenômeno. Houve o fenômeno, sim. Moisés, conhecedor do deserto, e com ajuda, sim, e ele mede efeitos físicos também, certamente auxiliado por outros, né? Ele teve a intuição do melhor caminho para passar durante o momento mais adequado. Então, mas há muita coisa que se perdeu nas Escrituras por conta dessa falta da compreensão. E veja que Francisco de Assis, do mesmo modo que Maria Madalena, no evangelho atribuído a ela, que é um evangelho apócrifo, eles vão dizer que basta o evangelho. Eles não queriam nem saber da primeira revelação. E não precisava estudar tanto não, porque muito estudo também, sem a prática, ou sem a humildade, nos torna tiranos. O estudo sem amor é perigoso. Então nós temos que ter essa consciência, que é a prática, que o estudo é para fortalecer a fé. A fé vai nos fazer vencer o medo, que lá no capítulo 3, item 9 da Gênesis, vai dizer que o medo, aliás, o medo não, vai dizer que o instinto de conservação é a principal causa de quase todas as nossas imperfeições. E aí nós podemos fazer um estudo mais prolongado e dizer, olha, que além do instinto da comida, do sono, do sexo, nós temos um instinto de autopreservação, que é o medo. E vejam que no livro Nosso Lar tem lá treinamento contra o medo. Quando está sendo anunciada a Segunda Guerra Mundial, André Luiz é informado que ele deveria estudar contra o medo, porque o terror era uma coisa muito ruim para a gente. Que um dia a humanidade saberia a importância de conhecer o medo, de trabalhar melhor o medo. Então veja que o medo vai provocar vários problemas, né? Por causa do medo de passar fome, de passar necessidade, de frios, de secas prolongadas, nós acumulamos coisas, bens, propriedades e desenvolvemos a avareza, o egoísmo, que é o vício mais radical, questão 913 do Livro dos Espíritos. Por causa do medo da rejeição, é o segundo maior medo da psicologia, é o medo da rejeição. Nós desenvolvemos a vaidade, né? O orgulho, nós queremos parecer melhores do que realmente somos, queremos receber o aplauso das pessoas. Por causa do medo médio, que às vezes tem a faculdade paranormal mesmo, mas ele tem problema de autoestima. Quando ele começa a utilizá-la mal e os espíritos suspendem, ou ele tem a perda da mediunidade, ele continua fraudando agora, porque ele precisa do prestígio, do carinho das pessoas. O medo vai provocar a fraude, a fascinação também, a mistificação, aliás. Veja que o medo provoca o ciúme, não é? A gente tem ciúme não é porque ama muito a pessoa, não é por isso, é porque a gente não se considera uma pessoa adequada para outra, não se valoriza, não se ama, e aí temos medo de perder aquela joia, entre aspas, que a gente acha que só tem olhos para os outros, né? Não tem para outros. Veja que o medo vai provocar até a inveja, aquela mulher que brilha muito, aquela popstar, aquela supermodel, atriz de cinema, como ela é muito bela, muito jovem, né? Rica, os cabelos maravilhosos, um olhar encantador, um sorriso contagiante. E para terminar de arrasar com a gente, pessoal, ela é, acima de tudo, magra. É concorrência desleal, né? Então ela é ameaça para a nossa autoestima. O que é que a gente faz? A gente desenvolve a inveja, porque a gente tem medo de ser passado para trás, medo de não ser tão amado
porque a gente não é tão bonito, não magro, tão bonito, tão jovem, tão rico, tão talentoso. Então, nós vamos usar uma outra arma, que é uma consequência do medo, qual é? A maledicência. Vai começar a falar mal dela. Para quê? Para, tentando diminuí-la, dar a falsa impressão que a gente cresce. Olha como Kardec levanta essa hipótese. O livro da Gênesis é uma hipótese, tá, pessoal? São hipóteses. Não passou pelo controle da universalidade do ensino dos Espíritos. Ele fala isso na introdução. A gente tem que compreender alguns equívocos lá na Gênesis, né? Como, por exemplo, Camille Flammarion, o médium que estava se prestando para a maioria das comunicações, vai dizer que Marte não tinha satélites, e depois de alguns anos foram descobertos Phobos e Deimos. Ele vai dizer, por exemplo, que os cometas tinham uma configuração meio etérea, que se chocassem com o planeta não haveria nenhum problema. E nós vemos que tem cometas sim, que são somente de gelo, que a cauda deles sim é somente luminescência, é só brilho, mas que eles podem provocar grande prejuízo, como o cometa Shoemaker-Levy 9 atingiu Júpiter, provocando grande destruição. Então, era informação que aquele espírito, através daquele médium, que era um diretor de um astrônomo na França, passou. Então a gente tem esse cuidado. Mas vejam que as informações da gente são maravilhosas. Mas vejam como nós somos convidados a ter razão, a lucidez, não aceitar tudo cegamente, não. Submeter a lógica, a razão. E no dia que a ciência comprovar que aquele ponto está em erro, e muitas traduções tem na observação, olha, a ciência depois demonstrou que essa afirmação não está equivocada. Então a gente ter esse olhos de ver, os vídeos de ouvir, e essa humildade, não esse fanatismo que a gente tem. Porque também é medo, esse fanatismo também é medo, a gente não quer ser desacreditado, a gente quer estar por cima dos outros, a gente quer ser o dono da melhor religião. O medo vai provocar até a ira, a crueldade. Aqueles meninos matam de maneira cruel, com um revólver calibre 38 de 12 anos de idade, porque eles estão morrendo de medo e não querem ser desafiados, não querem que ninguém venha atrás deles, querem ficar famosos pela sua fama de crueldade, porque eles estão tremendo de medo, tanto que tem que usar álcool, drogas para cometer os crimes. O medo vai provocar a nossa covardia, a nossa omissão, bem, irmão. Questão 932. Porque tão comumente no mundo o mal é que predomina, pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. E o Espírito Samuel Lucas diz, Nazareno, os espíritos superiores usam palavras gentis conosco, delicadas. Nos chamaram de tímidos, quando devia ter dito que nós somos covardes, omissos, coniventes com o mal, por causa do medo de amar, o medo de não confiar na providência divina, e por isso nós temos o apego. A maior causa do sofrimento para nós é o apego. Então vejam que essa hipótese levantada por Kardec, capítulo 3, item 9 da Gênesis, é muito interessante e vale a pena a gente estudar. Como é que a gente faz para vencer o medo, pessoal? Eu já estou com síndrome do pânico aqui, Nazareno, de você falar do medo. Como é que a gente... Qual é o melhor remédio para o medo, pessoal? Conhecer. O conhecimento. Mas o melhor remédio para o medo é a fé. E a fé a gente fortalece com o conhecimento. Conhecereis a verdade nos libertará. Jesus. Por isso da importância do estudo, sobretudo o estudo em grupo. Quando o médium começa a ficar fascinado, o que é que os espíritos maus vão fazer? Vão tentar isolá-lo do grupo. Ele vai se melindrar por qualquer coisa e vai se tornar presa fácil na mão dos espíritos maus. Mas ao contrário, aqui no estudo em grupo a gente tira as dúvidas. Aí tem aqui o Braz não souber, pergunta ao outro, e a gente vai, olha isso aqui, esse livro que eu li, o que vocês acham? Vamos submeter tudo ao livro da lógica, do bom senso, da razão. E tá muitos espíritos pseudo-sábios, com conhecimentos até interessantes, mas enxertando coisas na doutrina que comprometem a sua idoneidade. Para nós encerrarmos, tinha lá eu estava vendo um documentário, fazendo uma palestra sobre 2012, o fim do mundo, na visão espírita e científica. E o Dr. David Morrison, um astrobiólogo da NASA, foi investigar as 4 principais fontes de boatos sobre essa história de 2012, 21 de dezembro de 2012, como ia se acabar. Não vai se acabar em 21 de dezembro de 2012. Tá? Pode ficar tranquilo. Já pensamos dívida. Pode fazer dívida, né? Não faça dívida, não. Vamos ter que pagar. Aí ele foi identificar que das 4 principais, uma delas era quem? Uma médium, mas não espírita, que disse que em maio de 2003 os zetanos, uns extraterrestres, teriam dito a ela que a Terra ia se acabar, e que o mundo se preparasse, as pessoas se preparassem. Como o mundo não se acabou, foram perguntar para ela. Ela disse, não, eles disseram que
foi apenas um teste, mas que 2012 sim vai. O que é que está sendo desmoralizado nessa hora aí? É a mediunidade. Aí as pessoas já acham, olha, esse negócio de espiritismo, isso tudo é fraude, tudo é mentira. Por conta da nossa falta de estudo, falta de preparo, falta de... Então, os maiores inimigos do espiritismo, vem nos dizer, Allan Kardec, não são os que estão fora, não são os detratores, não, porque eles já se apresentam como são os maiores inimigos, estão dentro do movimento espírita. São esses companheiros inábeis e desastrados, descuidados, que vão muitas vezes trazer informações comprometedoras. Então, o cuidado, o critério de Allan Kardec, que vocês têm aqui no estudo em grupo, como fortalecer a fé para ser mais caridoso, mais benevolente, mais amoroso, menos ciumento. E com ela nós vamos conquistar a verdadeira felicidade. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. Vocês podem encaminhar dúvidas se tiver. O nosso site é www.nazarenofeitosa.com.br. Tem lá algumas palestras, eu vou disponibilizar essa aula também de hoje. Obrigado, pessoal. Nazareno, eu tenho informação que os espíritos, aqueles que querem atrapalhar o serviço de uma casa, falando que quando a gente salva, tira um dos trabalhadores do mal, né? E tira ele do cada ambiente deles, né? E eles que fazem o contrário, eles preferem que permaneça. Eles não tiram do ambiente de trabalho. Eles preferem que eles preferem que permaneça. Preferem que permaneça. Nazareno, nós temos tempo ainda. é só rapidinho. Não Lá temos mais tempo, na sua não. palestra, se você for, quando você for ver, rever, tem um momento lá que você disse, que Jesus, eles disseram que Jesus era o Cristo. Você queria dizer era Deus. Deus. Então Jesus tem era essa, Deus. na palavra essa parte que aí bom. que... Então, realmente vocês disseram que Jesus era o próprio Deus, né? Aí fazendo que Jesus era o próprio Cristo. Foi bom. Aí, mas como você não, está gravando aqui ainda. Olha, pessoal, realmente, então, a correção da nossa irmã Cida é a seguinte, é que falar, inclusive porque tem outra passagem, lá no Horto, ele vai dizer, glorifica-me agora, Pai, do mesmo modo que me glorificaste na criação do mundo. Por causa disso as pessoas achavam que ele era o próprio Criador do universo, Deus. Mas ele falou do mundo, do planeta. Jesus é o Criador do planeta Terra. Nos diz o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, junto com o Plano Espíritos Superiores. Antes de Abraão eu já era, ele disse. Ele é um Espírito muito antigo, nos enviou vários mensageiros. Mas ele não é o Criador do universo, que é muito mais antigo que a Terra. A Terra tem 4,5 milhões de anos. O universo conhecido tem cerca de 13 e cada dia aumenta mais. Mas realmente Jesus é Filho de Deus, como em 41 passagens do Evangelho. Ele deixou muito claro, não faço a minha vontade, mas daquele que me enviou. Aí várias outras tantas, certo? Mas há essa confusão também, por conta mas conhecendo o Espiritismo, a gente vai ter então a ter a chave, para compreender melhor as Escrituras e sobretudo o Evangelho de Jesus. Muita paz a todos.